Alô você! Estamos iniciando novamente o Informa Jeff, o seu programa de Química. Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Química Orgânica, a introdução à Química Orgânica. Bem, eu queria dar as boas-vindas a você e dizer que é um grande prazer, uma grande satisfação estar recebendo você na nossa aula. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o histórico da química orgânica, como tudo começou. E vamos começar logo, né, gente? Então vamos falar um pouquinho do século XVIII. Começou no início do século XVIII, um cientista chamado Shelley, ele começa a isolar substâncias. Por exemplo, do leite ele consegue isolar o ácido lático, do limão ele consegue isolar o ácido cítrico, da urina, a ureia, da uva, o ácido tartárico. Então ele percebeu que era possível isolar substâncias. Mas aí, em 1777, nós tivemos um cientista chamado Bergman. Bem, o Bergman foi muito importante para a química orgânica. Bergman lança a primeira divisão entre química orgânica e inorgânica. Para Bergman, a química orgânica era a química dos compostos do reino animal e vegetal. Já a química inorgânica era a química dos compostos do reino mineral. E de Lavoisier, logo depois, viveu de 1743 a 1794, deixou uma contribuição significativa para a química orgânica. Lavoisier afirma que todo composto orgânico tem na sua constituição o elemento carbono. Então, na verdade, o carbono é o elemento chave da vida. Então, Lavoisier foi o próximo cientista importantíssimo que falou a respeito de uma contribuição importante para a química orgânica. Então, nós tivemos inicialmente o Shelley. Aí, o que nós vamos lembrar do Shelley? Isolamento de substâncias. Nós tivemos o Bergman. O que nós vamos lembrar do Bergman? Primeira divisão, química orgânica e inorgânica. Química orgânica, a química dos compostos do reino animal e vegetal. E a inorgânica, a química dos compostos do reino mineral. E o Lavoisier, todo composto orgânico tem na sua constituição o elemento carbono. Ou seja, o carbono é o elemento chave da vida. O carbono é o tijolo elementar formador das biomoléculas, formador da vida. Então, por exemplo, se a gente pegar todas as biomoléculas do nosso corpo, proteínas, carboidratos, estrutura do DNA, a gente percebe o quê? A gente percebe que todas têm o átomo de carbono na sua constituição. Logo depois, nós tivemos, 1808, um cientista chamado Berzelius. Então, Berzelius, em 1808, lança uma teoria chamada teoria da força vital. O que dizia essa teoria? Essa teoria afirmava que deveria existir uma força vital nos compostos orgânicos, que fizesse com que os organismos vivos, somente eles pudessem produzir compostos orgânicos. Ou seja, os compostos orgânicos não poderiam ser sintetizados em laboratório e também eles não poderiam ser produzidos a partir de substâncias inorgânicas, mas sim somente a partir de substâncias orgânicas. Mas aí um jovem de 19 anos, chamado Frederick Euler, em 1828, deixa cair acidentalmente cianato de amônio, essa substância, cianato de amônio, na chama, e ele verifica a formação de ureia, um composto que ele já conhecia o odor. Então, gente, aqui nós temos na verdade, a queda da teoria da força vital, a queda do vitalismo. Logo depois, em 1845, nós tivemos a primeira síntese orgânica, a síntese do ácido acético a partir dos seus elementos carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, gente, recapitulando, nós tivemos inicialmente o Shelley, isolamento de substâncias, no século XVIII, o Bergman, em 1777, a primeira divisão entre orgânica e inorgânica,
O Lavoisier, que deixa uma contribuição importante, que todo composto orgânico tem na sua constituição o elemento carbono. O Berzelius, com a teoria da força vital. O Euler, com a queda da teoria da força vital. Inclusive, os químicos orgânicos dizem que esse foi um marco importantíssimo da química orgânica, foi a síntese de Euler, a produção de um composto orgânico a partir de um inorgânico, produção da ureia a partir do cianato de amônio. Em 1845, nós tivemos a primeira síntese orgânica em laboratório, a síntese do ácido acético a partir de seus elementos carbono, hidrogênio e oxigênio. Então vamos agora apagar um pouquinho aqui para a gente ver o último, né, gente? O atual, né? Então, ó, apagando aqui. Então nós temos agora, apagadinho aqui, tá? Vamos falar agora do Kekulé. Gente, o Kekulé, ele é de 1858. Kekulé. 1858. O que o Kekulé lança? Importante. O Kekulé lança a atual divisão da química orgânica e inorgânica. Então nós temos aqui a atual divisão orgânica versus inorgânica. Para Kekulé, o que era a química orgânica? Para Kekulé, a orgânica era a química dos compostos do reino, ou a química dos compostos do carbono, desculpe, bote aí, química dos compostos que possuem carbono, do carbono. E a inorgânica? Já a inorgânica, para Kekulé, é a química dos compostos que não possuem carbono. Então, a inorgânica é a química dos compostos que não possuem carbono. Evidentemente que salve algumas exceções. Salve exceções. Que exceções? Gente, existem compostos que têm carbono na sua constituição, mas que são de funções inorgânicas, tipo CO2. É um óxido. Tem carbono na constituição, mas é inorgânico. Ácido carbônico. Tem carbono na constituição, mas é um ácido inorgânico. Sal, cianeto de potássio. Tem carbono na constituição, mas é inorgânico. Então nós tivemos a sequência, Shelley, isolamento de substâncias. Logo depois, Bergman, a primeira divisão entre orgânica e inorgânica. Lavoisier, todo composto orgânico tem carbono na sua constituição. Berzelius, a teoria da força vital, do vitalismo. Euler, queda do vitalismo, queda da teoria da fisou a ureia a partir do cianato de amônio, do aquecimento do cianato de amônio. Kolbe, 1845, a síntese, a primeira síntese orgânica em laboratório, a síntese do ácido acético, a partir de seus elementos carbono, hidrogênio e oxigênio. E por último, Kekulé, atual divisão da química orgânica e inorgânica. Química orgânica, química dos compostos do carbono. Química dos compostos que possuem carbono. Química inorgânica, química dos compostos que não possuem carbono, salve exceções. Compostos que têm carbono, mas são de funções inorgânicas. Aqui alguns exemplos. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Gente, dá sua curtidinha aí, compartilha com amigo, com os colegas, divulga o nosso canal para que outras pessoas possam ser atingidas. Um grande abraço a todos.